romântica. Hoje você tem carros de 1.000 quilômetros, você não faz um carro de 1.000 quilômetros porque de fato não é necessário. Ninguém faz uma viagem de 1.000 quilômetros sem parar pelo menos uma vez. E isso encarece o carro, deixa ele mais pesado. Então, convencionou-se ali alguma coisa entre 300 e 500 quilômetros, dependendo se é um carro mais urbano, se tem uma expectativa de fazer uma viagem longa. Hoje já é viável como negócio criar esses centros de recarga. Então, a gente tem agora, por exemplo, em Santa Rita do Passa Quatro, no interior, a gente já tem um eletroposto com 10 carregadores rápidos, então a chance de você pegar uma fila é bem menor, e o cara faz dinheiro ali, porque ele cobra mais caro do que você paga em casa. Aí você fala, poxa, mas aí não vale a pena, mas veja bem, é só quando você viaja, e mesmo pagando mais caro, você ainda paga bem mais barato do que na gasolina. Então a questão não é custo nunca para o carro elétrico. O carro elétrico, você quanto mais usar ele, mais benefício você tem. Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação e host do Habitability, esse videocast oferecido pela MRV & Co, onde a gente conecta tecnologia e inovação com a vida e com o habitar. Hoje é um assunto que está aí, né, não necessariamente na boca de todo mundo, mas é um assunto que está muito presente, cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é mobilidade elétrica, com um recorte específico ali sobre carros elétricos. A gente vai falar bastante hoje, porque envolve muito o nosso ecossistema, infraestrutura, arquitetura, recarga, geração de energia, sustentabilidade e por aí vai. E eu recebo hoje para falar desse assunto Rafael Pintão, ele é executivo e sócio na Neo Solar e Neo Charge. A Neo Solar já veio antes da Neo Charge, a Neo Charge é um spin-off, se eu assim posso dizer, exatamente, da Neo Solar. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir aí para a conversa, atualizações, né? Falar sobre alguns mitos e perspectivas aí. Vai contribuir muito e vai responder muitas dúvidas, porque o assunto que tem dúvida nesse momento, e é importante também que tenha dúvida, porque a gente está construindo, de certa forma, né, repertório sobre mobilidade elétrica. Eu gosto muito de trazer os conceitos aqui, Rafael, então conta pra gente um pouco do momento, quando a gente fala de mobilidade elétrica, né, do que a gente está falando. Não é um termo só sobre carros elétricos, é muito mais amplo. O que é mobilidade elétrica? A mobilidade elétrica seria a mobilidade com qualquer veículo movido por um motor elétrico, né? Vamos dizer assim. Então, desde aqueles patinetes que a gente estava acostumado e agora tem um pouco menos, até ônibus e caminhões para frete, longas distâncias, a gente tem uma tendência de substituição das tecnologias antigas pelo elétrico. Então, por diversos motivos, dentro do contexto da transição energética, que a gente ouve falar tanto hoje em dia, são tecnologias que são menos poluentes, né? Então, são tecnologias que usam fontes também novas de energia, renováveis, e, portanto, elas acabam tendo uma emissão total ao longo da sua vida menor. E como é um dos maiores desafios hoje da humanidade é reduzir as emissões, reduzir os impactos dessa emissão de gases, a mobilidade elétrica se insere nesse contexto. Então, a gente fala desde aí dos patinetes, motos, etc., até grandes caminhões e até uso em mineração e tudo mais, tá? Por que a gente, nesse momento eu tô falando de 2021 para cá, né? A Neo Charge foi criada em 2016. 2016, vocês já pegaram, tem bastante repertório dessa evolução. Mas por que nesses últimos 2 anos, em especial, a gente está falando, e aí quando eu falo a gente, é o público mais leigo, né? Tá falando mais de mobilidade elétrica, tá lidando nas ruas com mais carros elétricos, vendo um carregador, questionando. O que aconteceu para que esse tema tivesse mais em alta agora? Eu vejo 2 lados. O primeiro é essa sensibilização da importância de achar alternativas para reduzir os impactos ambientais. Então, acho que isso, cada ano que passa, menos gente questiona essa necessidade, mais se tem um senso de urgência e mais gente quer contribuir para isso. Mas, por outro lado, tem também o mercado, né? Então, a bateria de lítio, que é a parte mais cara de um carro elétrico, de um patinete, um ônibus, ela caiu muito de preço nos últimos 10 anos. E aí algumas coisas que antes não eram viáveis passaram a ser viáveis, a ponto que hoje muitas das soluções já são mais econômicas do que as tecnologias antigas. Então acho que essa maior sensibilização com a acessibilidade do ponto de vista econômico fizeram com que isso viesse à tona
com uma força maior. E óbvio, né, para nós, no dia a dia, enquanto a gente não vê o carro elétrico, não vê um carregador, não vê nada disso, às vezes parece um mundo distante, uma coisa do futuro. Era tal. muito uma realidade para outros países, não para o Brasil. Quando, né? na verdade, hoje não é. Tem países que mais da metade da frota já é de elétricos hoje, e tem países fazendo grandes investimentos. Então, não é mais uma coisa do futuro, né? A gente viu muito isso acontecer com a energia solar, né? Você comentou no começo, a gente nasceu da energia solar, e lá quando a gente começou, em 2010, também era uma coisa do futuro, uma coisa distante, parecia... Só via assim, satélite ou em casas super de luxo. E com o tempo isso foi virando uma coisa mais comum. Hoje todo mundo conhece alguém, pelo menos, que tem energia solar em casa e tudo mais. A mesma coisa os carros elétricos. Parecia algo meio utópico, meio do futuro, uma coisa, uma promessa. E hoje você vê carros, cada vez mais carros na rua, carregadores e tal. E você se pergunta, poxa, será que a coisa está acontecendo? Deixa eu conhecer, né? E aí o próprio movimento dos fabricantes e tudo mais contribui também, junto à sensibilização para o tema ambiental, porque de fato o transporte é um dos grandes vilões aí das emissões de gás carbônico. Né? A energia, como um todo, 75% das emissões, e carro, não só carro, né? Mas mobilidade é quase 1/3 disso daí. Então é realmente relevante achar alternativas para a mobilidade. Então, assim, tem vários elementos, mas tem um chave aqui, do ponto de vista prático, que é o quanto que a gente evoluiu na bateria, no lítio, na forma como a gente tratou. Dá uma ideia para a gente hoje da importância, né, desse metal, do lítio, e por que a gente vem evoluindo na autonomia, na duração da bateria. Legal. Isso foi, de fato, um gatilho aí para a coisa crescer, né? As baterias elas têm alguns problemas, né? O principal deles é o tamanho e o peso. Então, quando a gente pegava as tecnologias antigas, quem já pegou uma bateria de carro na mão sabe que é uma coisa pesada, ela é feita de chumbo. E a maioria das baterias que a gente tinha no dia a dia eram essas. E aí começou a haver uma busca por tecnologias que proporcionassem uma densidade de energia maior, ou seja, mais energia para menos quilos ali, menos volume, menos... óbvio que no celular, por exemplo, a gente já vê isso, né? Baterias pequenas que duram bastante, mas para o veículo esse era um grande desafio. E aí o lítio veio responder uma boa parte dessas perguntas, né? Como reduzir o peso, o volume para viabilizar um carro. Mas ainda havia o desafio do custo, e aí a gente vê também o custo caindo muito, principalmente quando o volume dessa indústria foi aumentando, a escala foi justificando custos menores, e a bateria de lítio foi essa primeira geração de baterias mais baratas e com uma densidade energética boa. Hoje, a bateria que mais a gente vê é lítio-ferro-fosfato. Então ela traz, além dessa relação boa de custo e de peso e tal, ela também é uma bateria mais estável, ela tem menos risco de pegar fogo, ela é mais fácil de ser descartada, porque lítio, ferro e fosfato são 3 coisas que a gente basicamente tem na Terra, então se você tirar a parte eletrônica, ela tem uma destinação bem mais simples. E a gente agora vê até novas tecnologias chegando, como as baterias de sódio. A gente vê alguns fabricantes chineses agora já lançando carro comercialmente na China hoje, com baterias de sódio, que aí são praticamente o sal que a gente tem. Aqui é um ponto importante. Então hoje, e aí a gente já começa a desconstruir aqui alguns mitos. A bateria, ela não é um componente. A bateria como um todo, hoje, ela não está limitada. Né? A gente tem tecnologia, a gente tem avanços para conseguir encontrar outras matérias-primas que fazem a bateria mais eficiente, mais barata. Isso faz sentido. O exemplo que você deu do sódio, por exemplo. A gente tem hoje o mercado estudando a busca por outros recursos. Com certeza. Então, as maiores preocupações, né? Custo e viabilidade técnica pelo peso, mas tem também a questão ambiental. Então, quais são as melhores para quando terminar a vida útil dessa bateria ser descartada ou destinada? E tem outros fatores até técnicos, por exemplo, quais que permitem ser carregadas mais rápido? Porque às vezes a gente fala, o carro elétrico, vou parar para carregar, mas quanto tempo demora? Hoje a gente tem muito desenvolvimento também e muitas tecnologias que já existem para fazer com que o carro seja carregado mais rápido. Em 2, 3 minutos. Tem algumas baterias que prometem que vão ser carregadas em 2, 3 minutos, que é o tempo que você carrega o tanque num posto, por exemplo. Então, isso já é uma realidade, essas tecnologias já existem, nem todas elas são comerciais. Então, hoje,
A bateria mais comercial é lítio-ferro-fosfato, que já é uma bateria bem moderna e interessante, mas está vindo uma nova onda, uma nova geração. Cada fabricante acaba fazendo uma aposta para um lado ou para o outro, mas é uma certeza que a gente vai ter baterias menores, mais baratas e com menos impacto ambiental a cada ano que passar. Eu tava lendo a biografia recente do Elon Musk e a questão da bateria sempre foi o grande desafio, o grande dilema para a Tesla ali, né? Tudo girava em torno da bateria, a questão do peso, o quanto que isso muda na aerodinâmica do automóvel, no desempenho, no design e por aí vai. Vamos entrar numa parte agora, então, ok, bateria, acho que tá muito claro aqui que a gente vive uma evolução. Essa é uma dúvida muito presente, assim, tá, eu vou comprar, vou investir num carro elétrico, mas qual o tempo de vida útil dessa bateria? Assim, tem muita preocupação em relação ao tempo de vida e as condições que uma marca dão, por exemplo, para que você consiga ter, né, investir num bem que vai durar muito. Como que é essa questão? O que é mito aqui quando a gente fala de duração de bateria, por exemplo? É legal se perguntar, porque realmente essa é uma preocupação e até para a preocupação em si já tem surgido soluções. Vou comentar aqui. Então, assim, a vida útil de uma bateria dessa do veículo, ela é medida da seguinte forma. A bateria é considerada obsoleta quando ela perde 20% da capacidade. Ou seja, quando você perdeu 20% da autonomia do carro, se seu carro tinha 100 km de autonomia e ele tiver com 80, ela é considerada obsoleta, deveria ser trocada. Não significa que essa bateria vai ser descartada. Ela vai ser usada para uma outra destinação, por exemplo, junto com energia solar ou na sua casa como backup. Primeira coisa, o que é a duração, a vida útil que a gente chama da bateria? A vida útil é medida quando a gente perde 20% da capacidade dela. Quando ela perde 20%, a recomendação é que a gente troca essa bateria. Mas essa duração é muito longa, então assim, a garantia dessas baterias hoje é de 5, 7, 8 anos, na maioria dos fabricantes. E geralmente a vida útil dela é o dobro da garantia. Então, você pode ter certeza que essa bateria vai por baixo durar 10, 12 anos no carro, tá? Uma outra questão que aparece, essa sim é um pouco mais... 10, 12 anos é um tempo, se pegar a média de quanto o brasileiro troca de carro hoje, é um tempo... É um tempo até longo, a gente considera uma troca aí com 5 anos, geralmente quando a gente faz os estudos econômicos. E essa troca, ela é simples? Assim, trocar a bateria hoje é algo simples ou depende da marca? Tecnicamente ela é até simples, o problema hoje é o custo, porque a bateria hoje é quase metade do custo do carro. Acontece que daqui a 10 anos não vai ser mais isso. Então quando a gente precisar trocar a bateria desse carro daqui a 10 anos, provavelmente essa bateria vai ter um custo 1/3 do que é hoje, talvez, alguma coisa assim. Então, essa preocupação econômica ela não é tão relevante. O que a gente começa a ver agora é uma dúvida sobre qual o estado da bateria. Então, você comprou seu carro 5 anos atrás, usou e vai me vender esse carro. A bateria até está na garantia, mas, poxa, será que essa bateria está boa ou não? E aí isso desvaloriza um pouco o carro na revenda. E aí, o que está acontecendo agora? Porque essa demanda não existia antes. As pessoas, a maioria dos carros ainda é a primeira geração, não tem tantos carros revendidos, né, elétricos. E aí, quando começou a existir esse problema, já surgiram empresas especializadas em avaliar essas baterias. Então, elas fazem uma espécie de auditoria, te dão um laudo, falam assim, essa bateria ainda tem mais X anos de vida útil, ou ela perdeu 4%, 5% da capacidade. E aí, com isso, você consegue vender seu carro num preço mais justo, vamos dizer assim, porque você não perde aquele dinheiro pela dúvida. Então, o pessoal fala, poxa, mas como é feito o descarte? Quanto que é a vida útil, esse preço? Esses problemas ainda não foram resolvidos porque eles ainda não chegaram. Essa é a verdade. Então, como a bateria dura 10, 15 anos, os carros que foram vendidos há 3, 4 anos ainda não chegaram nessa fase de montar uma indústria de reciclagem, nada disso, certo? E para esse problema da revenda, caso você não troque seu carro depois de 10 anos, você quer revender, havia essa dúvida sobre como ela foi cuidada, porque existem cuidados para aumentar a vida útil da bateria, né? Então, agora começam a aparecer empresas especializadas em fazer uma avaliação, como se fosse uma vistoria do carro, que você faz antes de vender, para garantir que ele não foi batido, que ele está tudo em ordem, teve manutenção. Dentro dessa vistoria, provavelmente vai ter um elemento que é medir a bateria e dizer, poxa, essa bateria ainda dura 5 anos, 7 anos e tudo mais, para o comprador ficar mais tranquilo e pagar o preço justo. Por isso tem muita informação em jogo aqui, né? Tem um esforço, eu acho que, e vocês compõem esse ecossistema de
de trazer informação para as pessoas, né? Porque é muita dúvida. Imagina, para o processo de revenda, né? Que é tão importante para quem investe no automóvel, é algo importante. Vamos falar de infraestrutura, e aí entra bastante já no dia a dia de vocês, que também é um outro drama, eu diria, né? Eu já experimentei alguns modelos de carro elétrico, já fiquei na mão, e não por culpa do meu planejamento, né? Eu acabei, usei um monitoramento, e quando eu cheguei no posto não tinha um posto lá, a recarga, mas aí eu consegui ter um plano de ação ali, mas cheguei a 0 da bateria, olha. Mas assim, esse é uma grande preocupação das pessoas, né? Tá bom, mas eu vou comprar um carro elétrico, eu vou só circular nos centros urbanos, né? Às vezes eu quero fazer uma viagem de um pouco mais de 100 km, eu não consigo. O que está mudando nesse sentido de infraestrutura? Eu acho que são 2 temas aqui. A infraestrutura, né, dos postos de recarga, e a capacidade de recarga rápida que você mencionou. Isso. Né? Então o carro, você tem que pensar ele como um celular. Basicamente você carrega ele todo dia à noite. Você vai dormir, deixa ele carregando. Com a diferença que geralmente essa bateria que você carrega, ela dura 1 semana para um uso urbano. Então eu diria que hoje, para um uso urbano, você já não passa puro. Para quem usa só na cidade, você tem uma autonomia de vários dias e todo dia você acorda com o tanque cheio. Inclusive eu sei que é relativo, mas a gente está falando aí de 400 quilômetros, não é muito mais do que isso. 400 quilômetros, até uma hora a limitação tecnológica. Hoje você tem carros de 1.000 quilômetros, você não faz um carro de 1.000 quilômetros porque de fato não é necessário. Ninguém faz uma viagem de 1.000 quilômetros sem parar pelo menos uma vez. E isso encarece o carro, deixa ele mais pesado. Então, convencionou-se ali alguma coisa entre 300 e 500 quilômetros, dependendo se é um carro mais urbano, se tem uma expectativa de fazer uma viagem longa. Então, na cidade, você lida super bem. Você pode carregar em casa, faz 80% das recargas você faz em casa, eventualmente pode carregar no supermercado, num shopping, no seu trabalho. Ok. Quando você vai viajar que começam os desafios, porque você não vai querer, como em casa, você carrega às vezes em 4, 6, 8 horas, você não tem esse tempo disponível para carregar numa viagem. Vou daqui para Brasília e vou parar no caminho, poxa, eu não posso ficar esperando às vezes nem 1 hora ou 2. E aí, para isso que existem os carregadores rápidos. Os carregadores rápidos, eles carregam direto a bateria de uma forma muito mais eficiente e eles são concebidos para carregar essa bateria em até 15 ou 20 minutos. Qual que é o conceito? Você imagina que 15, 20 minutos é o tempo que você precisa para ir ao banheiro, tomar um café e tudo mais. Então, os carregadores eles têm uma potência maior para conseguir carregar em 15 minutos. Se você começa a ter carros com mais baterias, que é o que vem acontecendo, você simplesmente aumenta a capacidade dos carregadores para manter os 15 minutos. O problema é que hoje a gente tem poucos carregadores rápidos no Brasil. Tem cada vez mais, tem algumas redes já importantes. Para os grandes eixos hoje, você tem uma certa assistência. E tem um segundo problema que é de esses carregadores estarem funcionando. A manutenção, né? Que é o velho... O medo de você chegar lá e não tá funcionando. Você tem... Então eu diria que de todos os mitos, esse não seja talvez um mito. Isso ainda é uma realidade. Para quem viaja muito com carro, tem que se planejar bem. Você disse, mesmo planejando, às vezes pode acontecer, porque outra coisa que acontece, né? Você vai viajar, tem um carregador rápido ali em Campinas, vou parar lá. Aí você chega e tem 2 pessoas esperando para carregar. Já aconteceu isso também comigo. E aí não é uma questão, e aí aqui também de novo, é uma compreensão de como funciona um carro elétrico numa rodovia. Isso. E como ele funciona na cidade, porque foi dessa forma eu aprendi que numa rodovia, numa cidade ele rende mais, porque tem ali, eu tô freando, tô parando. Isso. Na rodovia não, eu tô em rotação alta ali, se eu tinha uma autonomia de 400, eu não podia contar com esses 400, é a forma como eu tava lidando com o carro também, né? Tem muito isso da informação às vezes, né, porque o cara na hora de vender, ele vende a autonomia oficial do carro ali. Mas, de fato, diferente do que a gente está acostumado, né, com os carros a combustão, na estrada rendem melhor. Porque o motor é tão ineficiente que na estrada ele consegue, com giro mais permanente, ganhar eficiência. O carro elétrico, o motor dele tem uma eficiência de 95% ou mais. Então, quando você tem velocidade maior, atrito com ar e tudo mais, ele perde eficiência, de fato. Então, você precisa, primeiro, conhecer a autonomia do seu carro nessas condições,
Então você vai lá e calcula que seu carro tem 300 km de autonomia. Você tem que achar um lugar para abastecer antes. O problema é que hoje não são tantos lugares e alguns lugares tem um carregador só. Agora, Rafa, quem que está resolvendo essa questão? Eu sei que tem um papel muito relevante das empresas, né? A Volvo, a BYD, a BMW, Porsche, que também acabam colocando ali uma infraestrutura. Tem um lado das empresas especializadas, mas para que isso seja efetivo e escalável, quem que precisa atuar aqui nesse ecossistema? A gente tem exemplos diferentes pelo mundo. Vamos dizer, a gente vai passar agora porque outros países já passaram, né? Em países como a China, isso foi resolvido pelo governo. Então, o governo fez muito incentivo, muito financiamento, e aí criou-se uma rede de carregadores rápidos enorme, a maior que existe. Já nos Estados Unidos, você teve alguns fabricantes, assim como você citou alguns, mas nos Estados Unidos principalmente a Tesla no começo e depois os demais, que fizeram redes próprias e nesse momento estão abrindo a rede para outros carros, qualquer pessoa utilizar. Aqui no Brasil, eu diria que a gente está vendo um esforço muito mais do mercado, por enquanto, do que do governo. Talvez até porque o governo aqui não tenha uma condição de investir tanto nisso hoje. E aí isso vem por parte das montadoras e parte pelo próprio mercado. Hoje já é viável como negócio criar esses centros de recarga. Então, a gente tem agora, por exemplo, em Santa Rita do Passa Quatro, no interior, a gente já tem um eletroposto com 10 carregadores rápidos. Então, a chance de você pegar uma fila é bem menor. E o cara faz dinheiro ali, porque ele cobra mais caro do que você paga em casa. Aí você fala, poxa, mas aí não vale a pena. Mas veja bem, é só quando você viaja e mesmo pagando mais caro, você ainda paga bem mais barato do que na gasolina. Então a questão não é custo nunca para o carro elétrico. O carro elétrico, você quanto mais usar ele, mais benefício você tem. Né? Então eu acho que agora a gente começa a ter oportunidade de empresas como a Nel Charge, por exemplo, entrarem nesse negócio como negócio mesmo, vai fazer dinheiro nisso. Não é o nosso caso, a gente não vende recarga, mas os nossos clientes sim. Então eu pego uma rede de hotéis que quer pôr isso como facilidade, aí não cobra, mas eu posso ter alguém que quer fazer uma rede como serviço mesmo, e aí ela cobra lá R$2 o quilowatt-hora, que para você ainda é 1/3 do que você gastaria com gasolina para rodar a mesma distância, e isso é 3 vezes o que eu pago em casa, então ela está fazendo bastante dinheiro com aquilo. E conforme a gente tem mais gente usando, eu acho que esse é o ovo e a galinha, né? Agora eu vou trazer um ponto delicado para você, para eu não usar a palavra polêmica, mas é um ponto importante também. A lógica, para quem não tá nessa indústria, é mais ou menos assim, tá bom, por que a Petrobras, porque o Posto Ipiranga simplesmente não adiciona ali pontos de recarga, assim como tem as bombas de combustível. No caso do Brasil, e aí você falou do governo, tem um desafio aqui de protecionismo, economia, talvez a gente ter muito bem estabelecido aqui um mercado a combustão. Essa conversa ela existe também ou não? Porque também tem players desse mercado que estão indo por esse caminho, né? Sim. Uma Raízen, por exemplo. O que a gente pode também entender sobre essa discussão aqui? É um tema delicado sempre, mas é quase que sabido por todos que existe. Agora, eu diria que nem tanto pela indústria do petróleo, tá? No Brasil, que a gente vê mais de pressão, que eu vou chamar de contrária aqui, mas, enfim, pessoas que defendem interesses contrários, né? Que é das montadoras de carros que já têm fábricas de motor a combustão e tudo aqui, querem prolongar isso por mais tempo, e uma pressão muito forte da indústria do álcool. Então, porque de fato foram muitos anos de investimento no álcool, fez um papel excepcional, vai fazer ainda, porque vai demorar muito tempo para a gente substituir toda a frota por elétricos, mas essa turma parece que quando vai ter uma discussão de normativas, de incentivos e tal, acabam jogando contra. Então, agora a gente vai ter um lançamento, agora teve um lançamento recente num projeto Mover e tal, de incentivos para a indústria automobilística. E quando você vai ver os incentivos, ele está incentivando muito mais os carros a etanol ou os híbridos com etanol, e que são coisas que, honestamente, acho difícil que se sustentem, porque a indústria automotiva é uma indústria global. Você não vai conseguir ser competitivo fazendo carro só para o Brasil. E o mundo já tomou essa decisão. As montadoras hoje não lançam mais carros que não sejam pelo menos eletrificados, e a maioria deles já elétricos puros, carros novos. Então, um projeto desse demora de 5 a 7 anos. Os novos projetos hoje todos são de carros eletrificados.
Aí você fala, pô, vai ter alguém interessado em desenvolver um motor híbrido, que é uma coisa que tende a desaparecer com o tempo, e especificamente híbrido a etanol, acho difícil. Então, no meu entendimento, há sim essa pressão, atrapalha um pouco, mas não vai ser suficiente para que essa indústria não aconteça. E, obviamente, aí é uma opinião. Eu acho que o governo deveria incentivar que esse pessoal tivesse vantagens para migrar para a indústria elétrica. É interessante o exemplo que você está dando, e aí já fechando aqui o nosso papo. Aliás, a gente poderia ficar muitas horas, né? Tem muitas... e aí eu vou entrar um pouco aqui no papel das marcas e das montadoras, mas esse exemplo é interessante. E como jornalista de tecnologia, eu acabo cobrindo parte desse segmento, né? Então é muito comum, e aí isso é importante para você também, é muito comum esse embate entre Volvo e Toyota, por exemplo. Uma Volvo que defende a eletrificação e a Toyota que defende o modelo híbrido etanol brasileiro, né? Não está certo ou errado aqui, ó. O ponto é que tem decisões, né? As empresas tomam as decisões, mas esse embate ele tá presente nessa discussão. Acho que é um ponto interessante para trazer aqui. E aí eu queria aproveitar esse... em outras palavras, tá muito eu vou utilizar o termo nervoso, assim, o mercado automotivo ele está muito agitado, dinâmico, porque é muita coisa acontecendo, né? Eu vou pegar esse exemplo para fechar, falando um pouquinho do quanto que as marcas contribuem para esse processo de educação dos motoristas hoje, né? Eu acho que a gente já está evoluindo de uma fase do early adopter, né? A gente já tem preços mais acessíveis, a gente mencionou aqui uma BYD, a chinesa que está investindo muito no Brasil, outras marcas que estão puxando. Qual que é o papel, né? Você falou um pouquinho sobre isso, quando a gente tem mais pessoas dirigindo o carro elétrico e tendo contato com essa tecnologia, o que muda? Olha, muda muito. Eu diria até que, você citou a BYD, eu acho que a BYD impactou até as montadoras de carro a combustão. Você vê que o preço de todos os carros caíram, não foi só dos elétricos, né? E eu acho que é isso. Quando a gente vê a Volvo, BYD, esse pessoal interessado em fazer a infraestrutura, eu nem acho que eles tenham a pretensão de ter uma grande infraestrutura no futuro para atender todo o mercado. O que eu acho que eles estão fazendo é tentar quebrar essas barreiras mentais, na maioria dos casos, porque não são barreiras reais. A maioria das pessoas usa o carro só na cidade. Pouca gente viaja muito e teria uma preocupação hoje real, que amanhã já não vai ser também. Então, o que eles fazem é esse trabalho de, poxa, qual que é o seu problema? Não tem carregador? Então eu vou pôr o carregador. Onde vai estar? Eu te dou o carregador, dou 1 ano, 2 de graça de energia, algumas montadoras fizeram. O problema é a autonomia? Vamos aumentar a autonomia. O carro híbrido fez esse papel, né? Ele ainda faz esse papel. Então, a própria BYD, por exemplo, e a maioria das marcas ainda tem carros híbridos, porque normalmente é a porta de entrada. O cara compra um híbrido, se apaixona e quase invariavelmente, no próximo carro já não é mais híbrido, é um elétrico puro. Porque o cara percebe que não é aquele bicho de 7 cabeças e tudo mais. E então eu acho que eles fazem um jogo muito importante de mostrar, primeiro, né, parte financeira, mostrar que realmente você economiza, principalmente para quem usa muito. Por que a gente vê tanto táxi hoje já elétrico? Porque, poxa, táxi e aplicativo, o pessoal que roda muito é quem mais tem benefício. Quem mais roda tem mais. Então eles começaram por aí, uma coisa que aparece muito. Depois, o motrador é onde carregar. Poxa, vamos pôr carregador para o pessoal perder. Quer o híbrido? Começa pelo híbrido, tudo bem. Agora, uma vez você tem o carro, tem essa experiência, acostuma, você mesmo, se você estivesse usando o carro já há mais anos, você não ia mais passar por isso que você passou de chegar num lugar e não ter o carregador, porque você já ia saber que você precisa antecipar, precisa ter pelo menos 2 alternativas, ou já ia saber aquele lugar que está sempre funcionando. Então, as pessoas que já entraram nesse mercado não têm essa barreira, mas elas são a minoria, né, os early adopters. Então, eu acho que a montadora tem um papel super importante. Vocês estão fazendo esse papel aqui agora, né, tendo esse bate-papo, difundindo para mais gente e tudo mais. Nós que somos da indústria também, né, às vezes a gente quer ser muito técnico e tal, às vezes não, às vezes são exemplos simples, pega um caso de uma pessoa que comprou um carro, conta a história dela, Eu acho que as montadoras estão ajudando muito a fazer esse primeiro trabalho de abrir a cabeça das pessoas, né? Ô Rafa, eu queria super agradecer e de novo, né, o nosso papo aqui hoje, ele não passa por defender o carro elétrico, acho que tem o papel aqui de você se informar em relação a isso, então
questione a sustentabilidade da bateria, questione o quanto que isso vai trazer de encargo para o seu dia a dia, faça as contas de fato, mas é interessante que a gente está falando de algo que tem impacto para além de quem usa um carro, né? É o impacto para os nossos profissionais de engenharia e arquitetura que vão ter que pensar espaços e condomínios que comportem essa infraestrutura, né? E por aí vai. Então é um tema abrangente e é um tema que ele precisa... Tem muito mito, tem muita questão de informação aqui. Então é isso, pesquisem e quando você vê aí um vídeo de bateria explodindo e tal, vai ver a veracidade dessas informações, porque também tem uma evolução nesse sentido. Acho que eu falei para você, né? O ano passado eu visitei uma fábrica na China e a questão de segurança de bateria acho que é o top da prioridade desses fabricantes. Querido, muito obrigado. Foi rápido. Rápido como a gente quer que o carregador rápido seja, mas a gente pode marcar outras vezes aqui porque esse assunto ele vai para muitas vertentes. Não, eu que agradeço o convite, espero ter ajudado a esclarecer um pouco. Fico disponível aí para novas sessões aí, se for necessário. E eu acho que é isso, acho que é uma coisa nova, como tudo que é novo, a gente tem um processo de transição, mas com o tempo as pessoas vão entendendo, vão se acostumando, os próprios condomínios onde a gente mora vão se adaptando, as novas construções já nascem prontas, os carros vão sendo cada vez melhores e tudo mais. Eu acho que isso é natural, eu acho que você falou a palavra certa, esclarecimento, né? A gente está aqui trabalhando em esclarecimento. Espero ter ajudado a esclarecer alguns pontos aí. Muito obrigado, Rafa. Valeu. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Habitability, falando de mobilidade elétrica, que tem conexão com outras conversas que tivemos aqui sobre cidades inteligentes, smart cities e por aí vai. E a gente volta no próximo episódio do Habitability. Até! O Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV, Resia, Sensia, Logo e Urba.